Olá pessoal, bem-vindo a essa videoaula que nós vamos falar agora sobre o tema equipamentos de medição não conforme, segundo a ISO 10012, apesar da gente abordar aqui praticamente os requisitos da ISO 10012, tudo que nós vamos falar basicamente aqui cabe também para laboratórios que atendem a ISO 17025, ok? Lembrando que esse material didático ele é de propriedade do CCT, qualquer repasse desse material para terceiro caracteriza crime contra os direitos autorais. Quem está falando aqui com vocês é Gilberto Carlos Fidelis, está aí toda a nossa informação de um currículo, nosso WhatsApp, nosso telefone, nossos e-mails aqui embaixo de contato e assim por diante. Bom, o que o CCT faz? O CCT faz treinamentos e consultorias, principalmente na área de metrologia e na área de ISO 17025. E a norma 10.012, por ser uma norma, digamos assim, muito parecida com a 17025, também é uma norma que nós costumamos ministrar a interpretação dela para algumas empresas que nos procuram sobre o tema. E lembrando também que o CCT, nós vamos deixar aí embaixo um link para vocês, né, na apresentação desse vídeo. Nós temos 8 livros publicados até esse momento que vocês podem adquirir também. Vamos deixar aí embaixo o link para vocês, na nossa livraria virtual. Vocês podem adquirir os nossos livros ou também através do nosso e-mail aqui, publicacões@cct.com.br. E nessa apresentação de hoje, pessoal, nessa aula de hoje, nós temos dois objetivos bem claros aqui com vocês, tá? Que a gente gostaria que vocês prestassem bastante atenção. O primeiro ponto é quais são as situações em que nós podemos afirmar que nós temos uma não conformidade com relação ao equipamento de medição, ok? Então, quais são as situações que nós podemos afirmar? Aqui nós temos uma não conformidade com relação ao equipamento de medição. E outro ponto extremamente importante é, ok, nós temos a não conformidade. É o que fazer? O que nós devemos fazer? O que a norma ISO 10012 prevê que deva ser feito quando nós identificarmos essa não conformidade com relação ao equipamento de medição? Então assista a aula. Dê o seu like se você gostar. Se você quiser fazer algum comentário, também deixe o seu comentário. E veja aí embaixo na apresentação desse vídeo uma série de links sobre onde você vai encontrar os nossos livros, onde você vai encontrar outros treinamentos, outras apresentações semelhantes a essa e assim por diante, ok? E se inscreva no nosso canal. Será muito interessante se a gente ter você também como nosso membro aqui, nosso inscrito no canal. Obrigado e vamos em frente para a apresentação então. Vamos lá. Obrigado. Equipamentos ainda de medição não conformes. Qualquer equipamento de medição comprovado, ou seja, foi calibrado, ou ajustado, ou checado, né, principalmente calibrado aqui, que é suspeito ou conhecido dele, ter sido danificado. Por exemplo, né, alguém chega lá e diz assim, puxa, sabe aquela balança até 200 gramas? Puxa, botei um pacote em cima dela de 5 quilogramas. Olha, pode ter danificado a balança. Ali dentro da balança é um transdutor de força que é projetado até aquele valor máximo de massa, né, que é 200 gramas. Provavelmente 5 quilogramas deve ter detonado tudo ali. Então, qualquer dúvida, eu tenho dúvida se o equipamento está danificado ou não, e às vezes esse dano a gente não sabe, não conhece, olhando para o equipamento, só avaliando ele, através de uma checagem, por exemplo, a gente pode chegar a essa conclusão. Nós vamos ver o que nós vamos fazer. Nós vamos tirar de linha, digamos, de uso e identificá-lo como fora ou não conforme. Tenha sido sobrecarregado, foi o caso que eu falei agora para vocês, por exemplo, da balança. Ter mau funcionamento. Esse ter sido danificado, um outro exemplo, o equipamento caiu, né? Bateu. Caiu da bancada, alguém passou lá, levou o fio junto, puxou, estava na ponta, alguém bateu, caiu. Um exemplo. Eu não sei se está danificado ou não, eu suspeito, né? Ter mau funcionamento, de forma que possa invalidar seu uso pretendido. Puxa, eu estou vendo que esse instrumento, o último dígito não está parando mais, vai até o segundo dígito, isso não é normal, nunca aconteceu isso. Aquele outro analógico, o ponteiro fica lá oscilando, não para mais, agora só vai até um valor, não passa mais, não vai além daquele valor, tem alguma coisa errada. De novo, é quase que, né, suspeitar que está danificado, alguma coisa assim. Aqui também o mau funcionamento pode ser eu ligo, né? Ligo ele e ele fica liga, desliga.
tem algum mau contato, né? Fica estranho no seu funcionamento. É o mesmo caso. Produza resultados de medição incorretos. Eu já sei que ele está produzindo resultados incorretos. Porque eu fiz uma checagem intermediária e mudou. Aí ele vinha ali os resultados em torno de uma média, daqui a pouco, pum, confirmou lá em cima ou lá embaixo os resultados. Estar além do seu intervalo de comprovação metrológica, ou seja, aqui é muito comum quando eu calibro, mando calibrar o instrumento de medição, mandei calibrar o equipamento de medição, faço análise crítica de certificado, pronto. A incerteza não me atende, ou o erro máximo não me atende, ou só o erro sistemático não me atende, a tendência, alguma coisa não me atende, a excentricidade, pronto. Já não dá para usar para algumas aplicações, né? Então, vamos lá, identificar. Ter sido manuseado erroneamente. Isso pode acontecer, né? Isso aí não deveria acontecer, mas pode, né? É o caso de uma mancada de uso. Eu comparo isso aí com a barbeiragem. A gente sai de carro, a gente sabe dirigir, mas de vez em quando a gente comete umas barbeiragens, né? Tá certo? Com equipamento de medição é a mesma coisa. Eu comentei com vocês, equipamento de medição é muito sensível, pessoal. Não pode bater, não pode cair, não pode passar por vibrações, tá certo? Então, qualquer uso inadequado do equipamento. Puxa, eu deixei bater lá, não sei o que, eu não devia ter colocado mais do que tanto, eu não alinhei corretamente, parece que deu ali um curto-circuito, uma coisa estranha, não use. O problema desse manuseio erroneamente aqui, ó, é a pessoa ter a coragem de dizer, olha pessoal, eu cometi uma besteira no uso do equipamento de medição, nós vamos ter que checar ele e validar para ver se está ainda medindo corretamente. Essa postura, porque ninguém vai saber se ele foi manuseado erroneamente. A não ser que a gente fique ali com um monte de câmera e alguém olhando, né? O fulano, você... Né? Eu vou dar um exemplo simples aqui, tá pessoal? Eu já vi muita gente usar micrômetro e não usar catraca. O cara vai lá na tarraxa lá com o tambor, deforma tudo, deforma a peça que ele está medindo, deforma o padrão, sabe? Então, esse é só um exemplo, né? O pessoal colocando, como eu falei, pacotes em cima de balança, levando balança para lá e para cá, né? Tira de um lugar, bota no outro, tira de um lugar, bota no outro. Isso não é possível. Balança é um equipamento de medição que tem que ser usado naquele local onde ele foi calibrado. Mas a balança tem até rodinha para puxar para lá e para cá. Olha, regra geral, tem a rodinha ou não tem a rodinha. Mudou de local, tem que fazer pelo menos uma checagem intermediária. Se a checagem disser que está tudo ok, ok. Se não, olha, ali é muito sensível a coisa. Então, esse manuseado erroneamente, aí a alta direção, na verdade a função metrológica tem que incentivar e dizer, pessoal, infelizmente erros acontecem. Eu espero que vocês comuniquem. Se vocês não comunicar, isso aqui pode passar adiante. E aí a gente está prejudicando mais ainda o nosso cliente e mais a nós mesmos, né? Então não tenho receio de informar. Aconteceu, aconteceu. Né? Vamos lá. É uma lição de vida. Ter um selo, uma proteção danificada ou quebrado. É aquele caso que a gente já comentou da possibilidade de alguém ter desajustado o equipamento de medição. Né? O manômetro lá ele é selado, por exemplo. Tem lá aquele fio, né? aquele dispositivo para mostrar que alguém abriu ou não abriu. Está danificado lá. Aí vem aquela pergunta que nós já comentamos. Será que alguém abriu? Será que alguém mexeu, não mexeu? Desconfiou, vai mandar para checagem intermediária. Vejam como a checagem é importante aqui. Ó. Porque na dúvida a gente vai checar primeiro. Né? Se a gente consegue checar, vamos checar. Então, ou ele ter sido exposto à influência de grandezas que possam afetar adversamente o seu uso. Por exemplo, o campo eletromagnético, poeira, muita vibração, blá, 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 blá. Uma vez um aluno me perguntou assim, mas Gilberto, como é que eu vou ver esse negócio de campo eletromagnético? Como é que eu vou ver se o equipamento sofre influência, né? Porque ele tinha lá uma balança, a balança geralmente sofre influência de campo eletromagnético.
que eu disse para ele? Ó, sabe o que gera campo eletromagnético? Um transformador. Transformador é a transformação, né? A ampliação ou redução da tensão é por campo magnético, é uma indução por campo magnético. Cara, pega ali 2, 3 transformadores, liga esse negócio, bota em torno da tua balança e mede uma massa, sem tudo isso ligado, mede algumas vezes, tira uma média, mede de novo com todos esses campos ligados, todos esses transformadores ligados e vê a diferença que dá. Né? Se tu chegar à conclusão que não mudou nada, então ela não sofre essa influência. Se tu tiver esse problema, tu vai ter que fazer o seguinte, olha, enquanto tu estiver medindo, nenhum transformador próximo a vocês tem que estar ligado. Não pode. E às vezes tem laboratórios. O próprio equipamento de medição, alguns têm campo magnético, né? Porque eles usam transformadores. A gente vive num país, não se esqueçam, né? Em que em São Paulo a tensão na rede é 110 volts e em Santa Catarina é 220. Então, muitas vezes o equipamento que vem para Santa Catarina, ele vem com o transformador já embutido, ou o transformador está lá naquele que está usando em 110 volts. Então, tem muitos equipamentos que têm transformadores embutidos internamente que geram campos magnéticos. Então, só para dar um exemplo, né? Pó. Pó é muito prejudicial a alguns equipamentos de medição, né? Vocês que trabalham na área dimensional, até na medição de massa, sabe que pó é um problema. Um pauzinho ali no meio da face de medição, atrapalha tudo, né? Uma massinha, um pauzinho ali na balança já pode significar 1 grama, meio grama a mais na medição. Tudo isso é problema para a gente, né? Além de, o que ele está mais preocupado aqui é com o desgaste do equipamento de medição em função de pó, de muita umidade, certo? Que é outro problema que umidade. Qual é o problema da umidade? Principalmente isso quando a gente está numa região muito úmida. Se a gente trabalha em laboratório a 20 graus Celsius, ou 22, 23, há muita condensação de água, né? Isso pode, quando a temperatura é baixa e a umidade é alta, muita condensação. Ou seja, o ar está úmido, ele toca numa superfície fria, a água muda de estado de vapor para líquido. Aí começa a oxidar, começa a criar fungos. Quem trabalha muito em laboratório que tem muito microscópios, a dificuldade, eu já trabalhei muito, nós tínhamos muito microscópio de medição, tinha que estar limpando as lentes periodicamente porque criava muito fungos, né? Atrapalhando ali a visibilidade, a qualidade da imagem, isso atrapalhava a qualidade da medição. Que cria fungos e pronto, já é um problema certo, é uma grandeza de influência preocupante. Então, tudo que nós falamos aqui em cima é para... Esse texto é muito legal. A norma 17.025, só para vocês terem uma ideia, tem um texto muito semelhante a esse aqui. Copiaram até daqui. Todo esse equipamento que vocês entenderem que passou por uma desses itens de A até H deve ser removido. A gente fala em segregado, né, por segregação, está vendo aqui, ou identificação, está fora de uso, aguarda a calibração, aguarda uma checagem, por marcação ou etiquetagem facilmente visível, ok? E a não conformidade deve ser verificada e um relatório de não conformidade deve ser preparado. Ou seja, tratar a não conformidade. Tem alguma ação para implementar? Ok. Tem alguma correção? Vamos fazer, né? Tal equipamento não deve retornar ao serviço até que as razões para sua não conformidade tenham sido eliminadas e ele seja comprovado novamente. Ou seja, eu tenho que investigar a causa, implementar uma ação corretiva, eventualmente aplicar junto uma correção. Tudo resolvido, agora eu posso liberar o equipamento para uso. Então, ou seja, a não conformidade tem que ser tratada corretamente. E aí, eu tenho que comprovar novamente. Se é uma questão simples, é só desconfiança, eu estou desconfiado que ele está danificado. Estou desconfiado que ele foi danificado. Então, vou lá, trato, investigo a causa, blá blá blá, tratei a não conformidade. Eu não preciso mandar calibrar de novo. Talvez uma checagem intermediária me ajude.
Se ele foi sobrecarregado, a mesma coisa, não preciso primeiro já mandar calibrar. Aí eu posso fazer de novo uma checagem, se a checagem indicar, não, realmente tá horrível os resultados. Aí eu mando fazer uma manutenção, na verdade, ou até às vezes vou ter que substituir o equipamento, né? Comprar um novo, fazer uma manutenção, e aí tem que recalibrar. Agora, se ele já produz resultados de medição incorretos, já sei disso, aí eu posso direto já mandar calibrar, fazer um ajuste, eventualmente uma manutenção. Então depende do caso, eu posso mandar já calibrar com ajuste ou primeiro fazer uma checagem intermediária para depois decidir, não, vamos calibrar. Tá bom? 833. Equipamentos ainda de medição não conformes. Equipamento de medição não conforme que não retomou as suas características meteorológicas pretendidas, deve ser claramente marcado e identificado de outra maneira. Aí vem aquilo, pode ser reclassificado, certo? Então eu tinha um erro máximo admissível para o equipamento. Ele foi sobrecarregado, fiz a manutenção dele, deu para recuperar, mas ele não tem mais aquele erro máximo inicial. Piorou. Pode até melhorar, né? Mas piorou. Então, ele deve ser marcado ou identificado para identificar esse novo status. Ok? Olha, agora, ou a faixa de medição ficou menor do que a faixa de indicação. Já é uma restrição de uso, coisas do gênero. Né? Então, a norma não quer que vocês joguem fora equipamento de medição. Vamos reciclar, vamos reaproveitar, vamos tentar usar numa outra aplicação e assim por diante. A comprovação meteorológica de tal equipamento para outros usos, se eu vou liberar para outros usos, deve assegurar que a situação de alteração está claramente aparente e inclui uma identificação de qualquer limitação de uso. Exemplo que eu acabei de dar aqui para vocês, né? Não lembrava que vinha esse texto aqui na sequência. Vamos ver as orientações. Se for impraticável ajustar um equipamento, o que acontece às vezes, né? Tem equipamento que não dá para ajustar. Eu só queria fazer uma pergunta aqui para vocês, se ficou claro, né? A diferença entre ajustar e a correção de erros que a gente viu no exercício. O ajuste é no equipamento de medição e a correção de erro é uma correção matemática. Tá certo? Ok? Isso são coisas distintas. Um reparo que foi feito, uma revisão com o propósito de ser reparado o equipamento, se tudo isso for impossível de fazer por algum motivo, né, ou considerar estar inadequado, não vale a pena, não dá, uma opção é rebaixamento de função ou uma mudança em seu uso pretendido. É uma reclassificação, né? Como alguém já perguntou aqui, o manômetro é classe A, eu mandei calibrar, agora vi que, puxa, até com o ajuste não conseguimos reduzir o erro, virou classe B. É uma reclassificação. De novo, a norma não quer que você jogue fora equipamentos. Vamos pensar, não dá para reusar em outras aplicações? Ok? Isso é extremamente válido. Convém que essa reclassificação seja somente usada com muito cuidado, pois pode causar confusão entre os usos permitidos de parte de equipamentos aparentemente idênticos. Né? Então eu posso ter lá manômetros semelhantes, blocos padrões semelhantes, micrômetros semelhantes. Como cada um tem a sua identificação individual, talvez a gente possa aproveitar essa identificação para fazer essa identificação bem clara, ou até colocar uma etiqueta, como eu já falei, cor azul, cor verde significa uma coisa, tá certo? Em função da aplicação. O importante é ficar bem claro isso, tá certo? Então isso inclui comprovações meteorológicas limitadas de somente algumas faixas ou funções de equipamento multifaixa, se for o caso. De novo, entra na questão de limitação de uso, que vai numa etiqueta do equipamento de medição, certo? Vocês podem até colocar lá na etiqueta, esse equipamento era classe A, agora virou classe B. Esse equipamento só pode ser usado na faixa de tanto a tanto, e assim por diante. Ou seja, essas modificações devem ficar bem claras, até porque tem provavelmente alguns equipamentos similares àquele, e aí entra a questão da importância dessa etiqueta, né, dessa marcação no equipamento de medição. Para que eu não entenda que todos os manômetros são iguais fisicamente, mas cada um é diferente na sua resposta, na sua forma que foi usada, no seu resultado. E é isso que a norma quer.
deixar bem claro, esse manômetro, eu tenho vários manômetros iguaizinhos, né? E mesmo a faixa de indicação, mas esse aqui eu posso usar para uma situação, aquele outro já não mais. Isso fique claro para o usuário. É isso que ele está dizendo, né? Muito bem marcado para não haver confusão entre eles. Vamos em frente? Olha lá. Ainda equipamentos de medição não conformes. Tudo em vermelho porque deve ser algo importante. Se o resultado de uma verificação metrológica, tá certo? Antes de qualquer ajuste ou reparo indicar que o equipamento de medição não atendeu os requisitos metrológicos, de tal forma que a correção do resultado de medição pode ter sido comprometido, o usuário do equipamento deve determinar as consequências potenciais e tomar qualquer ação necessária. Então, vamos ver. O resultado de uma verificação metrológica antes de qualquer ajuste ainda não foi ajustado, não foi reparado, não foi alterado, nada. Indicar que o equipamento de medição não atendeu ao erro máximo admissível, por exemplo, não atendeu a especificação relativa à planeza, não atendeu a especificação relativa à excentricidade lá da balança. Então, de tal forma que a correção do resultado de medição pode ter sido comprometida, ou seja, eu sei que não dá, provavelmente não dá mais para ajustar. Provavelmente, né? Correção, como está falando aqui, correção dos resultados no sentido de ajuste agora, tá? Não aquela matemática. Então o usuário do equipamento deve determinar o que fazer. Né? Vamos substituir, vamos reclassificar, vamos usar só para algumas aplicações que não tem mais tanta importância e assim por diante. Alguma ação tem que ser tomada. E que fique claro. Isso pode envolver reexame do produto produzido, usando medições realizadas com equipamento de medição não conforme. Uma outra situação, né? Aqui ele está dizendo o seguinte: se eu fizer uma verificação e chegar à conclusão que aquele resultado incorreto prejudicou o meu cliente, eu vou ter que refazer esse trabalho para ele, né? Tá certo? Refazer, chamar o cliente. Isso fica muito claro na norma, não sei se vai aparecer aqui também, né? Na norma ISO 17025. Comunicar ao cliente imediatamente se o nosso equipamento não conforme prejudicou ele. Aí muita gente diz assim, puxa, mas o cliente nem sabe. Ele nem sabe, né? Tá certo? Então, se eu chegar à conclusão que esse equipamento não conforme afetou algum cliente, porque eu reexaminei, analisei as medições que eu fiz, as calibrações que eu fiz, puxa, ou eu não sei quando aconteceu, né? A pergunta toda aqui, e aí vem a importância de novo da checagem intermediária. A pergunta toda aqui é, quando o equipamento começou a apresentar resultados duvidosos? Quando o equipamento? Eu não sei. Ó. Quando é que as medições realizadas com equipamento de medição começaram a ficar não conforme? Eu não sei. Então, às vezes, eu vou ter que retroagir até a última checagem que eu fiz. Perceberam? Porque até a última checagem estava tudo ok, e agora mudou. Então, aquilo que eu falei já para vocês quando eu disse das checagens intermediárias, né? Checagem mesmo, aquela que a gente mostrou para vocês, né? Fazer um gráfico, acompanhar o resultado com o tempo. Não deixem para fazer muito distante uma da outra. Porque se na próxima checagem o resultado der não conforme, vocês não sabem quando começou. Começou hoje? Começou ontem? Começou na semana passada? Vocês vão estar com o abacaxi na mão. Perceberam? E aí pode você chegar à conclusão nessa reanálise, que eles chamam aqui de exame do produto produzido. O produto produzido aqui é medir um produto com equipamento, fizeram a calibração com aquele equipamento, sei lá, usaram aquele equipamento para alguma aplicação. Pronto, está aí o abacaxi na nossa mão. Quando começou esse negócio? Nós vamos ter que refazer muito trabalho. E refazer, gente, é caro. É muito caro. Tá? Dá muito trabalho.